pessoal, dando continuidade aos vídeos de resoluções de exercícios de mecânica dos solos que envolvem índices físicos, nós temos o seguinte exemplo. Uma amostra de solo pesa 200 gramas e o seu teor de umidade é 32,5%. Calcule a quantidade de água que deve ser retirada da amostra para que o teor de umidade fique reduzido a 24,8%. Então, ele quer que a gente calcule a variação da quantidade de água para que o teor de umidade fique reduzido a esse valor aqui. Então, para que o teor de umidade passe de 32,5% para um valor de 24,8%. Bom, a gente sabe que o teor de umidade é igual ao peso da água dividido pelo peso do solo seco, vezes 100. O peso da água então vai ficar o peso da água dividido pelo o peso do solo seco vai ser o peso total menos o peso da água. Então, atribuindo esse teor de umidade, a gente pode determinar quem é o peso da água. Então vamos lá, o teor de umidade é de 0,325 igual ao peso da água dividido pelo peso total, que no caso é 200 gramas. Então vai ficar 200 menos o peso da água. Isolando o peso da água, a gente pode determinar. Então, no caso, resolvendo a equação aqui, o peso da água vai ficar igual a 49 gramas. Bom, tendo o peso da água, a gente pode determinar agora o peso do solo seco. Então, 0,325 é igual ao peso da água, que é 49 gramas, dividido pelo peso do solo seco. Logo, o peso do solo seco vai ser igual a 151 gramas. Então, resolvendo agora o que a questão pede. Então, a quantidade de água que deve ser retirada da amostra para que o teor de umidade fique reduzido a 24,8%. Então, a gente vai calcular agora o peso da água para esse teor de umidade. Então, eu sei que o teor de umidade vai ser o peso da água dividido pelo peso da parte sólida, ou peso seco, na verdade. O teor de umidade, no caso que a gente está analisando, é 0,248. É igual ao peso da água, que é que a gente quer determinar. Para diferenciar desse peso da água que a gente encontrou aqui, para esse teor de umidade, em relação a isso, eu vou colocar essa extração aqui. Então, vai ficar peso da água linha aqui, dividido pelo peso da parte sólida, que é 150, pelo peso da parte seca, que é 151 gramas. Então, o meu peso da água, de acordo com esse teor de umidade, vai ser igual a 37,5 gramas. Então, como ele pede para a gente calcular a quantidade de água que deve ser retirada da amostra, então a gente vai vai saber qual é a variação do peso da água entre os dois teores de umidade. Então, para esse teor de umidade aqui, que é o de 32,5%, o meu peso da água vai ser 49 gramas menos, e para esse teor de umidade aqui, 24,8%, o meu teor de umidade deu 37,5 gramas. Em que 49 menos 37,5 vai dar 11,5 gramas. Então, deverá ser retirado 11,5 gramas de água. Então, é isso. Muito obrigado.